Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Então estamos aqui no terceiro vídeo, dando sequência que a gente começou lá falando sobre o câncer de reto inicialmente. Na sequência gravei um vídeo falando sobre o tratamento cirúrgico, suas complicações. E agora nós vamos falar sobre o tratamento do tumor localmente avançado de reto, que é feito com radioquimioterapia seguido de cirurgia. Ok? Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico. Esse é o tema do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Bom, recapitulando um pouquinho, o vídeo anterior, que a gente estava falando sobre as consequências do câncer da cantora Preta Gil, a gente falou que para as lesões iniciais de reto é indicada cirurgia de primeiro momento. E as lesões localmente avançadas, a gente indica a radioquimioterapia. Nem sempre foi assim. Inicialmente, a cirurgia era sempre o primeiro tratamento que era imposto. Na sequência, o paciente ele era avaliado quanto à necessidade de fazer radioquimioterapia. Só que, como a cirurgia do reto é uma cirurgia muito complexa, envolve uma gama de possibilidades de complicações ali, nem sempre os pacientes eles conseguiam fazer o tratamento com quimio e rádio depois por conta das complicações. Eles perdiam o timing, eles perdiam um tempo ideal para poder fazer esse tratamento. Então, pensou-se na possibilidade de, em vez de você fazer a cirurgia e depois avaliar para a radioquímio, você fazer a radioquímio antes da cirurgia e depois operar o paciente, ok? Isso foi descrito pela primeira vez num estudo conhecido como German Trial, onde compararam pacientes que fizeram cirurgia seguida de radioquimioterapia com pacientes que fizeram radioquimioterapia e cirurgia depois. E nesse estudo ficou comprovado que, apesar de não mudar a sobrevida, de não mudar as chances de cura, o desfecho desses pacientes, a radioquimioterapia antes da cirurgia possibilitou uma taxa menor de recidiva, o tumor voltou menos vezes na pelve e, em alguns casos, conseguiu fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia que conseguiu preservar, inclusive, o esfíncter anal, e o paciente acabou ficando sem colostomia. Então, diminuiu a chance de colostomia do paciente. Então, já foi visto um benefício naquele momento. Então, a partir daí, tumores localmente avançados de reto passaram a ser tratados com radioquimioterapia seguidos de cirurgia. Quando o tratamento é empregado antes do tumor ser removido do corpo, ele ganha o nome de neoadjuvante. Então é possível, que vocês vejam descrito em algum lugar o termo radioquimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia com excisão total do mesorreto. Esse é o tratamento de escolha, o tratamento padrão ouro para um paciente que tem um tumor localmente avançado de reto. Então, como é que funcionava esse tratamento? Inicialmente o paciente ele fazia 5 dias de quimioterapia no início do tratamento e depois mais 5 dias no final, 28 dias ao todo de radioterapia. Aguardava-se em torno de 12 a 14 semanas para depois operar o paciente. Porém, a logística da radioterapia nem sempre era fácil de ser empregada. Então, começou-se a utilizar uma frequência menor com doses maiores de radioterapia. Ficou conhecido como short course, curso curto, ao pé da letra na tradução. Então, alguns casos passaram a ser tratados com doses maiores de radioterapia em menos fracionada, vamos colocar assim, Isso foi uma evolução orgânica, do tratamento com radioterapia. Ainda existe muita discussão de qual tipo de tratamento, se o curso longo de 28 dias ou o curso curto de 5 dias seria melhor. Tem gente que advoga que um é melhor que o outro, mas isso é muito protocolo de cada instituição. Onde eu me formei, que foi o Hospital do Câncer de Barretos, o curso curto, o short course, ele era destinado a pacientes específicos. Então, a maioria dos casos recebia o curso longo da radioterapia. Bom, então, diferente dos casos de tumor na fase mais inicial, esses pacientes agora eles têm uma pelve irradiada e depois fazem a cirurgia. Então não vai ser somente o ato operatório, vai ser a cirurgia em uma pelve irradiada. As complicações elas acabam sendo semelhantes, mas você tem o plus, você tem o adicional da radioterapia na pelve. Bom, e basicamente o que é a radioterapia? É utilizada a radiação com o objetivo de lesar o DNA da célula tumoral e esse DNA lesado, uma célula que não consegue consertar esse DNA lesado, ela acaba por não conseguir sobreviver e morre. Com o passar do tempo, as máquinas de radioterapia elas foram ficando cada vez mais precisas. Antigamente você tinha uma lesão do tecido que ficava ao redor do tumor muito mais frequente. Com o passar do tempo foram construindo máquinas cada vez mais modernas e mais precisas, minimizando esses efeitos colaterais. Mais uma pelve que está irradiada, quando você vai fazer uma radioterapia para um câncer de reto, você tem que lembrar de todas as estruturas que passam ao redor. Quem assistiu o último vídeo vai lembrar do que eu falei. No homem, na parte da frente vai ter bexiga, vesícula seminal e próstata, na mulher vai ser o útero e a vagina. Na parte de trás, tanto no homem quanto na mulher, você vai ter o osso sacro e na parte lateral da pelve você vai ter os nervos que inervam os órgãos da pelve, os vasos ilíacos, com seus ramos, e os ureteres, que são os canaizinhos que levam a urina do rim até a bexiga. Então, numa pelve irradiada, você acaba tendo esses órgãos afetados
por conta dessa radiação. Por que essa radioterapia ela não foi utilizada para o câncer do intestino grosso, né, do cólon? A radioterapia ela tem uma peculiaridade, como ela é um tratamento local, ela não é um tratamento sistêmico, é necessário que esse órgão ele esteja imóvel durante as sessões de radioterapia. Exemplificando, um nódulo no pulmão que vai ser feita a radioterapia. O pulmão precisa estar, né, em constante ventilação para que o paciente se mantenha vivo. Então o paciente não pode parar de respirar para poder fazer a radioterapia. Então é calculada uma margem de tecido ali saudável ao redor do pulmão que acaba sendo afetada porque o pulmão está em constante movimento, né, por conta da respiração. Diferente do cólon, o reto ele está preso na pelve, ele não se mexe, ele fica imóvel, né? Principalmente a parte mais baixa do reto, que são ali o reto médio, o reto inferior, né, reto baixo no caso. Como ele fica parado, a radioterapia ela fica mais fácil de ser empregada. A dose da radioterapia ela acaba sendo entregue de uma forma mais eficaz. Então por isso que a radioterapia ela, normalmente ela é usada para câncer de reto. O cólon ele fica mais solto dentro da barriga. Então existe uma chance maior de você acabar lesando algumas estruturas ali que estão próximas ao cólon e habitualmente a radioterapia ela não é utilizada para câncer de cólon. São casos muito específicos. Então esse paciente é tratado da seguinte forma: radioquimioterapia, na sequência, né, uma pausa aí entre 12 semanas, 14 semanas, logo após ele é feita aquela cirurgia que é a retossigmoidectomia com excisão total do mesorreto. Eu falo dela no último vídeo. Quando a gente vai fazer uma cirurgia dessa numa pelve irradiada, a radiação que é aplicada na pelve, ela gera lesão nos órgãos que estão ali, né, em tudo que está ao redor daquilo ali. E um dos efeitos que ela causa, na verdade, é uma inflamação naqueles tecidos com prejuízo da microcirculação. Então você tem, de fato, ali os pequenos vasinhos bastante afetados. E o que isso implica na prática? Além dos tecidos estarem queimados, eles estão com a vascularização prejudicada. Então existe uma chance muito grande de, depois do ato operatório, você ter dificuldade de cicatrização desses tecidos. Como é que é isso na prática? Vamos lá, vamos falar basicamente de um por um, tá? Todos os órgãos que estão ali. Falando da radioterapia pélvica isolada, né, o paciente que ainda não operou, o paciente está fazendo só radioquimioterapia, ele pode ter cólica abdominal, pode ter diarreia, gases, mal-estar e até mesmo perda ponderal. Tá? Mas o que acontece na prática é que o paciente que chega com câncer de reto, que vai ser submetido à radioquimioterapia, ele costuma ter uma melhora significativa dos sintomas. Ele inclusive acha até que está curado. Alguns pacientes acham que está com a lesão resolvida e, na verdade, a cirurgia ainda é o pilar desse tratamento. A gente ainda vai fazer a cirurgia depois. A radioquimio, justamente, ela tem o efeito de diminuir a recidiva local. Então, levando em consideração os outros órgãos que estão ali na pelve, né, uma bexiga que acaba sendo acometida pela radioterapia, todo o efeito que é secundário à radioterapia, que é causado pela radioterapia, a gente vai colocar o nome de actínico. Então, você tem uma inflamação crônica da bexiga por conta de lesão de radioterapia, uma cistite actínica. Isso implica, na verdade, numa bexiga que fica com pouca capacidade, né? Um paciente que tem um aumento da frequência miccional, um paciente que pode ter dor crônica, pode ter dor a urinar, sangramento de repetição da bexiga. O homem pode desenvolver impotência sexual, pode também desenvolver ejaculação retrógrada. A mulher também pode ficar infértil, tanto por estenose do colo uterino, como por lesão dos ovários pela radiação, tá bom? Então os órgãos pélvicos ali acabam sendo muito prejudicados por essa radioterapia. Em se somando, né, a radioquimioterapia com a cirurgia, né, seguida da cirurgia. Obrigatoriamente, né, quando você irradia a pelve, você tem que fazer a ressecção total, né, do mesorreto e uma emenda do intestino, uma anastomose muito baixa. Essa anastomose baixa, ela, numa pelve irradiada, né, ela implica obrigatoriamente numa ileostomia de proteção, né, que é aquela bolsinha com intestino fino que eu falei no último vídeo. É uma emenda que tem sérios riscos de complicação. Então a gente tem que proteger essa emenda a qualquer custo, né? Então é feito um preparo de intestino para essa cirurgia e depois da ressecção do tumor, feita a emenda do intestino. Essa emenda a gente chama ela de colo anal, porque justamente é a ligação do intestino com o ânus. Algumas vezes é uma emenda que é bem baixa mesmo, a gente faz até com ponto separado, né? A gente tira a peça através do ânus. Essa emenda, né, essa anastomose colo anal, ela precisa de fato ser protegida com aquela bolsinha com intestino fino, tá? De fato, esse paciente vai ser submetido a uma reconstrução em outro momento. Agora, quando você soma uma pelve irradiada com uma cirurgia dessa, outras complicações que a gente vai ter são a estenose, né, o estreitamento dessa emenda. Isso pode acontecer, inclusive, em pelves não irradiadas, tá? Isso não é obrigatoriamente, mas a radioterapia pélvica, ela aumenta essa chance. Outra coisa que pode acontecer também, mesmo com a bolsinha com o intestino fino protegendo essa emenda, você pode ter a descência dessa emenda ali, a abertura dessa emenda, o que vai forçar a realização de uma colostomia para o paciente. Outra coisa que pode acontecer também são comunicações com os órgãos pélvicos. Então pode haver uma fístula do intestino, né, do reto ali, daquela parte onde está a anastomose com a bexiga, ou no caso da mulher, né, pode ter uma fístula retovaginal, coisa do tipo. Agora, uma complicação que vai estar muito presente nesses pacientes que fazem radioterapia pélvica é a lesão da musculatura do assoalho pélvico,
né? Isso inclui o esfíncter externo do ânus ali, que é o esfíncter que justamente é regulado, né, com a musculatura estriática-esquelética, e esses pacientes acabam por desenvolver incontinência fecal. Incontinência fecal é uma coisa que de fato incomoda muitos pacientes e a gente acaba fazendo, na verdade, um exame que chama manometria no retal, que avalia as pressões, né, dessa musculatura antes e depois da radioterapia. Dependendo de como essa avaliação ficar, né, após a radioterapia, a gente indica fisioterapia pélvica antes da cirurgia, justamente para poder fortalecer esse esfíncter e diminuir a chance desse paciente ter incontinência fecal. Mas a incontinência fecal, caso ela fique de uma forma que não seja fácil de suportar pelo paciente, o paciente acaba pedindo para poder fazer uma colostomia para não ter que ficar usando fralda geriátrica, né? Esse tipo de coisa. Outras complicações que podem estar acontecendo também, tá? Principalmente mulheres acima do peso e menopausadas, tá? Você pode ter, pela ação da radioterapia pélvica, aumento da fragilidade do osso com microfraturas, inclusive. Dor pélvica crônica, dificuldade para andar, pubalgia, artrose e também os distúrbios musculares da bexiga, né? Que são aquelas desmotilidades que envolvem retenção urinária, ou hiperreação daquela musculatura detrusor. Bom, esse tema é um pouco mais complexo, o linguajar fica um pouco mais pesado, mas espero que vocês tenham entendido. Não esquece de dar o joinha, tá? Não esquece aqui de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar a notificação. Isso é muito importante para a gente poder ganhar relevância no YouTube e esse vídeo poder alcançar mais pessoas. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.